Olá pessoal, aqui é a Carolina Pfeffer do Vida Sensacional e hoje eu vim falar sobre esse poder tão grande que é perdoar outra pessoa. E o perdão não é assim um pedido, não é uma vontade, um desejo do nosso ser humano como humano. Você não tem vontade de perdoar o outro, você não chega de manhã e fala assim, nossa, hoje eu tenho vontade, de fazer o que há, de perdoar. Não é uma vontade humana, não é por aí que a gente tem que tomar o perdão. Ela deve ser uma decisão. E uma decisão para quê? Para que você se torne um ser humano diferente. Você não deixa de ser humano por perdoar, mas você se torna um ser humano muito melhor, né? Afinal, quem trouxe o perdão como lei maior? No Antigo Testamento, a gente tinha olho por olho, dente por dente. Era uma questão de... A justiça era nesse nível. Se você roubou de mim, eu vou lá e roubo de você. E as coisas nunca terminam. Porque quando alguém faz um dano para o outro, existem alguns outros sentimentos aí envolvidos, né? Pensa numa pessoa que te fez mal. Você tem raiva dela, você tem mágoa dela, você tem uma vontade de que aconteça coisas muito piores com ela. Então, quer dizer, você fica ali alimentando outros sentimentos, né? Que às vezes são muito mais profundos e eles são muito mais danosos do que simplesmente o erro que foi cometido, né? Independente do grau que seja esse erro, mas às vezes a nossa raiva por aquilo ali é muito maior e essa raiva ela pode incitar outras pessoas também. Então isso vai meio que contagiando, né? Então assim, o perdão é necessário para quê? Para quebrar esses ciclos de olho por olho, dente por dente. Isso é diferente de justiça, né? Se uma pessoa rouba o dinheiro da outra, o que seria a justiça? Seria a devolução do dinheiro e mais, sei lá, né, uma indenização por tudo aquilo que foi feito dentro desse processo, dependendo do grau, né? A nossa justiça, ela determina a prisão, ela não determina normalmente o ressarcimento. Alguns casos sim, mas enfim, a questão é, quando você perdoa uma pessoa, você elimina essa vingança da sua vida, não a justiça, né? A gente fala de perdão, assim, é uma coisa bem complicada, porque existem inúmeras situações na vida. Existe desde uma pessoa que te xingou, te tratou mal, desde crimes, né, terríveis. Então, o perdão, o que é em si? Em si é você se libertar desses sentimentos. Para quê? Para que você viva uma situação melhor, né? Eu lembro uma vez, eu estava trabalhando numa panificadora e assim, eu tinha começado a trabalhar lá, assim, primeiro uma semana e entrou junto comigo outra menina. E assim, ela estava bem desesperada por aquele posto, assim. Aqui eu não vou julgar se é bom ou se é ruim trabalhar em panificadora, o que é, sabe? É só um exemplo. Aí tá, daí entrou eu e ela, e eu tava bem tranquila, porque assim, não era, vamos dizer assim, o meu emprego dos sonhos, era um emprego que eu tinha que descer do ônibus, caminhar para chegar, pegar o ônibus, caminhar para voltar para casa, era, se não me engano, do meio-dia até as 8 da noite, eu não lembro direito. Mas enfim, assim, eu andava muito tempo e andava às vezes à noite sozinha no bairro. Então não era assim uma coisa tão maravilhosa pra mim. Mas enfim, eu tava ali, né, me propus aquele trabalho, entrei junto com ela e ela de diversas formas, assim, sabe, me boicotava. E ela conseguia me boicotar, porque eu tava começando a aprender o que era aquilo ali. Então, em muitos momentos, é minha cachorra aqui que tá andando. Em muitos momentos, assim, eu cometi alguns erros por conta de tudo aquilo, né? Tá. E foi que no final lá dos 15 dias de experiência, eles me dispensaram. Falaram, a gente vai ficar com fulano e não com você. Aí tá bom, daí me pagou lá o proporcional e tudo. E assim, no dia eu fiquei com muita raiva, né? Porque eu pensei assim, poxa, gente, pelo que a gente tá brigando mesmo, né? Por um emprego que paga um pouquinho mais do salário mínimo, com VT, com VR, com um horário que não é maravilhoso, mas assim, veja que mesquinhez, né, tudo isso, porque ela nem sabe se ela vai ficar também, entende? Por que você vai
prejudicar o outro se você nem sabe se você vai ficar? Então, assim, por um lado, aquilo me trouxe um pouco de raiva, assim, né, da situação toda. Depois eu comecei a pensar por esse lado, e daí também as pessoas, né, tomam o partido, né, falam, não, vai em outro lugar, você já consegue, você já isso. Eu falei, não, agora eu tenho que pensar aquilo que realmente eu quero. Se eu quero começar uma faculdade, então eu preciso rever os meus horários também. Aí, nossa, gente, acho que não deu 2 dias. Uma conhecida minha soube que eu tava desempregada, ela falou assim, eu preciso de você aqui no meu financeiro e tal, vamos lá, vamos me ajudar. E fui pro financeiro. Então, quer dizer, era outro trabalho, era outra coisa, eu não ficava em pé 8 horas por dia, né? Era totalmente diferente, assim. E eu ia aprender dentro do setor administrativo. E eu poderia levar uma faculdade a partir daqueles horários. Então, quer dizer, assim, muitas coisas, assim, mudaram a perspectiva de tudo isso, né? Mas veja, se a gente for voltar, né, para nossa questão do perdão, dizem assim, a vingança é um prato que se come cru, tá bom? Então, nesse caso ali da panificadora, né? Então, qual que seria, vamos dizer assim, a minha atitude? Eu fiquei com raiva porque a menina puxou meu tapete, porque agora eu fui demitida, e paro de olhar todo o lado positivo que eu acabei de narrar, né? De eu mudar o horário de emprego, trabalhar com mais conforto, porque eu acho que tem grande diferença entre quem trabalha 8 horas de pé e quem trabalha 8 horas sentada, né? Acho que quem faz isso consegue mensurar exatamente como é muito mais cansativo. Então, assim, mudou muita coisa para melhor. Então, eu deveria ir lá e agradecer ela. Falei, olha, se você puxou meu tapete, olha, maravilha, porque agora eu tenho um emprego que, na minha visão, vai me favorecer para eu estudar uma faculdade, para eu fazer outra coisa da vida, para eu fazer o que eu realmente quero fazer, sabe? Então, mas não, né? A gente não pensa normalmente por esse lado. A gente pensaria assim, porque eu vou pegar o meu primeiro salário, vou lá nessa panificadora, vou pedir as coisas mais caras, vou esfregar na cara dela. Gente, que perda de tempo é essa, né? Você passa um mês planejando, praticamente, né? A grande vingança, vai lá, gasta aquilo que não pode pra uma pessoa que não tá nem aí pra você, que uma semana depois já nem lembra que você existe, só vai lembrar que você existe quando você pisou o pé lá de novo, entende? Então, assim, a raiva, essa falta de perdão, ela nos traz um monte de outros problemas, porque ela nos aprisiona numa coisa que não é nossa. Ao invés da gente olhar para frente e falar, bem, aquilo que foi passado, foi, e aquilo que foi no passado foi perfeito para que eu aprendesse, eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Então, pronto, o meu passado, deixa ele para lá, né? Quando você tem essa perspectiva, então você liberta dele. Agora, né, tudo aquilo que a ação da outra pessoa, por mais que eu tivesse perdoado ela, a atitude dela, vamos dizer assim, o pecado dela, o erro dela, toda aquela má intenção que ela teve em relação a mim, foi anulada ali? Não, não foi. Ela carrega isso para ela. E ela vai trazer pessoas que façam isso com ela, porque é assim que a mente da pessoa funciona. Então, mas eu vou ficar sentada numa cadeira e vou falar assim, não, eu vou ficar aqui, né, e eu só vou ficar feliz quando, né, eu me sentir vingada, né, a questão da vingança. Então, assim, poxa, eu vou continuar, se eu não perdoo essa pessoa, eu vou continuar presa, amarrada, de novo, numa pessoa que não tá nem aí pra mim, não sabe, mal sabe da minha existência, conviveu comigo nem 10 dias, né, mas eu vou ficar ali torcendo pra que ela se dê mal e vou me sentir vingada por causa disso, já que eu não posso fazer outras coisas, não vale a pena. Entende? Esse ciclo de não perdão, ele nos escraviza, ele nos prende a sentimentos muito ruins. É por isso que a gente deve perdoar, para nos libertar disso. Porque a vingança, a gente tem esse paradigma, né? De que se eu não posso me vingar, então eu tenho que me perdoar. Como se o perdão fosse dos fracos, né? Como se o perdão fosse daquele que pode menos. Quando, na verdade, o perdão
é simplesmente você tomar a decisão de seguir tua vida e deixar o passado no passado. Quantas pessoas a gente não conhece que vivem revirando o passado, como se elas pudessem mudar esse passado. Só que a visão delas é tão poluída de que elas nem mudam o passado, no sentido de ressignificar esse passado, de aprender com ele, né, de olhar para trás e falar, poxa, aquilo que eu aprendi me serviu para eu ser uma pessoa melhor hoje. Não, elas não ressignificam o passado, mas elas ficam remoendo esse passado como se fosse uma coisa que pudesse ser mudada, com aquele desejo de renovar aquela raiva, porque é assim que elas entendem que tem que ser, né? Perdoar é para os fracos. Se eu pudesse, eu me vingava. Então, já que eu não posso me vingar, eu vou esperar aqui sentada, gastando o meu tempo da minha vida, observando a vida de outra pessoa, esperando a justiça divina, né? Porque a vingança vem a cavalo e tantos outros dizeres que a gente tem. Então, assim, são paradigmas que a gente vai quebrando quando a gente olha, a gente sai do Antigo Testamento, do olho por olho, dente por dente, a gente vai para o Novo Testamento, quando Jesus fala, perdoai 70 vezes 7. Então, quando a gente faz essa mudança, é minha cachorra aqui que tá andando, por isso que dá pra ver escutar esses estralinhos, se tiver ela. Quando a gente faz essa mudança, você não se preocupa mais em ficar remoendo, em ficar observando, em ficar desejando mal pro outro. Cada um vai colher aquilo que planta. Se a pessoa planta puxação de tapete, o que ela vai colher? Eu não preciso esperar isso para ela, né? Eu não preciso desejar isso para ela. Isso é uma consequência daquilo que ela faz. Agora, eu, da minha parte, se eu ficar planejando vingança, então é isso. Eu vou procurar causar um dano para ela para me sentir vingada. E o que eu estou planejando? O que eu estou semeando na minha vida? Eu estou semeando dano. Eu estou semeando prejuízo, porque é isso que eu desejo para o outro. Então, o que eu vou esperar daqui a um tempo? Que eu tome um prejuízo semelhante ou maior, né? Porque diz lá na Bíblia, né? Você vai semear e cada semente vai dar 50 por 1, 100 por 1. Então, veja, o que é bem melhor da gente semear, né? Só que quando a gente fala de perdão, tem uma questão, assim, muito importante. Cada um de nós temos os nossos ciclos, né? Então, eu posso ter um tempo de perdoar mais curto em algumas situações. Como nesse caso ali da menina, eu não perdi meu tempo. Pra mim, aquilo zerou pra mim. Já foi, já é passado, né? Como eu falei, poxa, se fosse mão pra minha casa ali, mão pra minha ida e volta, eu ia lá agradecer pra ela. Falar, olha, muito obrigada, você puxou meu tapete, eu consegui um emprego que na minha visão é melhor, tá? Então, assim, mas pode ser que tenha coisas que eu não consiga perdoar de forma tão fácil. Mas aí, se eu me sobrecarrego dizendo assim, não, mas eu preciso perdoar, eu não posso ter raiva, eu não posso ter raiva, eu não posso sentir mágoa, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, o que eu estou fazendo? Eu estou me desrespeitando. Quando eu me desrespeito, então eu não tô obedecendo o meu ciclo. E daí, o que vai acontecer vai ser que a gente vai criar um falso perdão na nossa cabeça. Quando, assim, no meu pós-parto, eu tive algumas variações hormonais muito fortes. E isso me fez relembrar situações, assim, que eu percebi que eu não tinha perdoado. Na verdade, eu não tinha nem colocado pra fora aquela raiva que eu sentia. É um passo antes ainda, né? Eu tinha, vamos dizer assim, sofrido o dano, né? Em outros momentos anteriores da minha vida, e eu não me dei ao direito nem de sentir raiva daquelas pessoas, de tão assim bloqueada que eu tava com tudo isso. Então, eu passei por esse processo. Eu sentia muita raiva. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali tava limpando. E quando eu tinha lá os meus acessos de raiva, eu xingava, eu falava as coisas, isso me dizia pra mim aonde estava doendo também.
que sentimento isso me trazia. Não era só raiva, era o sentimento de ter sido injustiçada, de ter sido abandonada, de ter sido renegada, deixada de lado. Então foram muitas coisas aí que eu fui me observando para que quando eu chegasse no momento de realmente reconhecer, né? Beleza, já me dei os direitos de sentir raiva, reconheço que tenho muita mágoa de toda essa situação, né? Então, agora o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ir curando as minhas feridas. E por quais pistas eu tenho? Por tudo aquilo que eu falava. Então, eu sabia que eu tinha isso daí dentro de mim. Então, eu ia começando aos poucos. Eu ia me curando aos poucos, reconhecendo que tudo aquilo que foi no passado, todo, vamos dizer assim, o abandono que eu senti, todo aquele desprezo que eu senti, foi perfeito. Tudo aquilo foi perfeito. Para quê? Para eu ser quem eu sou hoje. Então, esse é o primeiro passo. Quando você reconhece que o passado foi perfeito do jeito que foi. Primeiro passo não, né? Dentre eles, né? E depois você começa a olhar para essa pessoa que te magoou ou para as pessoas que te magoaram, né? Várias situações aí que aconteceram, várias falas, várias expressões, várias atitudes, né, que acabaram te machucando. Você olha para aquilo e você vai aos poucos perdoando. Você vai falando, não, tudo bem, o passado foi perfeito do jeito que foi. Eu não tenho raiva de você porque eu entendo que você deu o seu melhor. Por mais que o seu melhor seja essa porcaria aqui, né? Mas o seu melhor foi essa porcaria, eu aceito, meu passado foi esse, ok. O que eu faço com ele? Eu vou ressignificar. E como que eu faço essa ressignificação? Eu aceito o lado positivo disso. E qual foi o grande lado positivo? Aí cada um tem que encontrar o seu lado positivo. Porque às vezes o lado positivo é, bem, você aprendeu aquilo que você não deve ser. Você aprendeu que por mais que essas pessoas tenham te feito tudo isso, se você quer uma vida diferente, e às vezes, gente, é muito fácil isso. As pessoas ofendem a gente, as pessoas magoam a gente, e elas continuam fazendo isso sistematicamente. Porque existe uma analogia que eu usei muito nesse processo, que é assim, a cobra pica. É na natureza dela picar. Então, se você vai tratar com essa pessoa, saiba que a cobra pica. Você não vai com expectativas, ai, eu tô me sentindo tão bem porque eu perdoei esse passado com essa pessoa. Ai, que coisa linda. Aí eu vou lá e a pessoa faz a mesma coisa, ela me ofende, ela, sabe, repete as mesmas coisas, porque é o que ela sabe fazer. Então isso é um grande aprendizado, aceitar o outro como o outro é, e quem eu posso mudar sou eu. Então, se a cobra pica, então eu sei que eu tenho que ir ao encontro da cobra preparada, para que se ela me picar, eu já tenho um antídoto aqui. Se ela tentar me picar, e aí vem uma outra fase, né? Quando a gente consegue perdoar alguma coisa, mas isso continua acontecendo, ao invés de você se frustrar, e por que a gente se frustra? Porque a gente acha que a gente pode dominar aquilo, né? E aquilo não pode ser dominado porque vem de fora e é uma matéria do outro. Então, quando o outro vem e repete as mesmas coisas, e daí eu penso, nossa, agora eu vou ter que perdoar tudo de novo, a maior trabalheira que eu tive, né, para chegar até aqui. Você entendeu que a pessoa é do jeito que é. Você aceitar como ela é um aprendizado. Você ressignificar seu passado foi outro aprendizado. E assim, impor limite às pessoas é um grande aprendizado, tá? Quando a pessoa chega, você sabe que ela tem essa atitude, você sabe que ela tem esse padrão, e você tem uma atitude diferente em relação a isso,
Não, eu não vou mais aceitar que você venha na minha casa e se intrometa em tudo. E você não precisa falar isso. Às vezes só a tua atitude, a mudança da sua atitude já diz pra ela que alguma coisa mudou, sabe? Se ela vem na tua casa, começa a dar palpite nas coisas e você fala, tá bom, Quer dizer, você ou vai fazer o que ela fala ou você tá concordando com tudo. A partir do momento que você muda a tua atitude, ela fala, ai, fulana, então, aqui na tua casa eu acho melhor você fazer isso. Aí você fala, bem, se eu dizer pra ela que não, a gente vai começar um embate. Se eu concordar com ela, eu vou estar repetindo a mesma atitude. Qual é a outra atitude que eu posso ter para que eu não concorde, não seja grossa e que as coisas, né, vamos dizer assim, que eu mostre pra ela que eu não quero que ela faça isso mais. Eu vou mudar de assunto, eu posso mudar de assunto, né? Então, fulano, eu quero que você faça... Nossa, se você fizer isso na tua casa, olha, vai ser muito melhor, porque eu fiz na minha, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, tá bom, entendi. E você hoje, você foi na panificadora lá? Porque aconteceu tal coisa. A pessoa fala assim, mas... Por que ela tá mudando de assunto? Ela não escutou eu falar porque ela tem que fazer tal coisa aqui? E dela vai insistir, né? Porque é da natureza dela. As pessoas têm atitudes repetidas. Elas, vamos dizer assim, elas... seguem um roteiro. Então, que tipo de quebra eu preciso ter para quebrar esse roteiro? E para cada pessoa não tem uma receita pronta, tem uma receita diferente. Porque tem pessoas que, como eu falei, se você bater com ela de frente, ela simplesmente vai bater de frente com você. E daí vai acontecer o quê? Vai ficar uma discussão em torno de uma coisa que não é competência dela, né? Ou você simplesmente finge que não escutou, fala... E daí, ó, quando ela vem de novo na sua casa, mas você ainda não fez aquilo que eu te disse pra fazer? Então, né, olha, eu lavei tanta roupa hoje e parece que vai chover. Que coisa difícil, né? Ela fala, poxa, tá me ignorando mesmo, né? Tô te ignorando. Se eu bater de frente com você, nós vamos discutir. Se eu não bater de frente com você, aos poucos você vai entender que esse é o limite. A minha casa é minha casa. E aos poucos você vai conseguir também dizer isso. Só que, gente, esse negócio de se impor limite, dizer não, se posicionar, não é uma coisa popular, não é uma coisa que as pessoas vão gostar de você. Só que isso faz parte do processo de perdão. Faz parte do processo de perdão. Isso vai evitar que você se sinta ofendido, com um dano naquilo de novo e de novo e de novo, tá? E assim, o que ajuda muito a gente nesse processo? Eu acredito que a meditação é uma ótima oportunidade, tá? E se você não consegue meditar da forma tradicional e mais divulgada, que é simplesmente silenciar a mente, você consegue meditar e consegue meditar de forma muito efetiva através de meditações guiadas. Porque a meditação dizem que é silenciar a mente. Quer dizer, você desliga aquela maquininha de pensamento ali. Tá bom. E você direciona teu foco mental para uma atividade específica. No caso da meditação guiada, então você é conduzido. E quanto mais você se deixa conduzir nos processos de respiração, nos processos de visualização, quanto mais você está relaxado e tranquilo, mais você consegue ter o resultado esperado pela meditação por aquele momento, que é o quê? Você olhar para a sua vida, você analisar, você ver aquilo que você realmente quer e deixar de lado as raivas, as vinganças, as mágoas, mas não de forma assim, deixei, né? Não, mas de forma consistente, de forma realmente, vamos dizer assim, verdadeira, né? Que você olhe para aquela pessoa que você sente raiva, né? Que um dia te magoou, que você estava sentindo muita raiva dela, você olha para ela e você é capaz de desejar o bem para aquela pessoa. Quando você for capaz de desejar o bem para aquela pessoa, então você realmente perdoou. Nesse momento você vai saber. Quando você falar assim, visualizar ela na tua mente ou olhar frente a frente com ela e falar, olha, eu desejo que você seja muito feliz na sua vida, né? E sem falsidade, porque você sabe que se você semear esses desejos, eles vão voltar
multiplicados por 50, 100, 1000. Então, você está fazendo isso de coração e você sabe que aquilo vai trazer mais para você e vai te trazer um ciclo virtuoso em tudo isso, tá? E quando eu falei de meditação guiada, aqui no meu canal tem várias meditações guiadas que podem te ajudar, tá? Eu separei 2 delas. Uma delas tem como título Eu Deixo Ir, para quando a gente está muito apegado a alguma pessoa, alguma coisa, a gente não aceita da forma como a pessoa é, isso nos ajuda muito. E também a outra, ressignificar momentos de raiva, tá? Que faz você repensar aquilo que você está vivendo e colocar aquilo sob uma nova perspectiva, tá? Então, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você concorda com tudo isso que eu falei, se você discorda, né? E também, assim, guarde para que você veja quando você tiver alguma dúvida, poxa, será que... Onde que eu tô nesse meu processo aí de perdão? Será que eu consegui perdoar? Será que eu não consegui? Isso vai te ajudar muito a ter uma vida muito melhor, a ter uma vida muito feliz. Um abraço e até o próximo vídeo.